Bem-vindos a mais um Lideranças Empresariais, um programa do Económico TV em parceria com o LIDE Portugal. Hoje analisamos a problemática da proteção das infraestruturas críticas nacionais. Num mundo cada vez mais global, novas ameaças e desafios se colocam aos Estados e às empresas. Catástrofes ambientais, terrorismo e ciberterrorismo são alguns dos novos desafios que podem causar danos incalculáveis. Nunca tão poucos tiveram capacidade de causar um índice de destruição a tantos. Neste Lideranças Empresariais, avaliamos o que está a ser feito no país e no resto do mundo em matéria de proteção de infraestruturas críticas, uma área vital onde a interdependência entre interesses públicos e privados exige uma colaboração constante. Em estúdio temos Cristina Alberto, diretora da KPMG, António Figueiredo Lopes, presidente do Eurodefense Portugal e ex-ministro da Administração Interna e da Defesa, Alberto José Castanho Ribeiro, administrador da Refer, e Ângelo Manuel de Melo Sarmento, administrador da EDP Distribuição. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença, é um prazer recebê-los aqui em estúdio. Dr. Figueiredo Lopes, começo por si. Nenhum país está imune a ameaças, a riscos desta natureza. Naturalmente, quando nós pensamos no que se tem ocorrido nesta primeira década do século XXI, a começar nos dramáticos atentados às Torres Gêmeas em Nova Iorque, passando pelos ataques em Madrid, outros atentados terroristas, mas tendo também em conta aquilo que são os efeitos das catástrofes, como o furacão Katrina, como mais recentemente o terremoto no Japão, os tsunamis, etc., e todas as suas consequências, nós verificamos que a sociedade está confrontada perante um conjunto de ameaças e riscos, uns produzidos pela mão do homem, outros produzidos pela ocorrência de alterações ambientais que provocam consequências graves com efeitos sobre a vida das pessoas. E é exatamente aí que nós temos que compreender o sentido de infraestrutura crítica. Ela é uma infraestrutura na medida em que se trata de algo que é uma instalação física, ou é um sistema de informação, ou é algo que está preparado para produzir determinados bens, mas acontece que esses bens ou serviços que ela produz são orientados no sentido do bem-estar da comunidade e atuam em setores tão importantes como a saúde, a energia, a segurança, o funcionamento das instituições públicas, o funcionamento dos serviços dos órgãos do Estado, os transportes, enfim, toda uma série de setores que são considerados setores estratégicos, são setores vitais, cuja paralisação ou avaria provoca, sem dúvida, consequências muito graves, desde logo no bem-estar económico e social das pessoas, mas também consequências diretas para a segurança e a defesa nacional. Temos de compreender que, quando se fala de infraestruturas críticas e da necessidade que há de definir planos, estratégias para a sua proteção, estamos a falar de um conceito que integra plenamente o conceito de segurança nacional, em que estão em causa a própria sobrevivência do país, na sua organização e no seu sentido mais amplo. Na verdadeira acessão da palavra. Na verdadeira acessão da palavra. E é por isso que, desde há uns anos, sobretudo depois da ocorrência desses dramáticos acontecimentos, quer por origem terrorista, quer por razões de calamidades naturais, os Estados decidiram definir programas, estratégias de proteção das infraestruturas críticas. Começando desde logo por identificar quais as infraestruturas críticas, ou seja, caracterizar muito bem aquilo que no passado se chamavam os pontos críticos e que hoje se definem melhor como infraestruturas críticas e, sobretudo, tentar ir concentrando a atenção sobre aquelas que têm efetivamente uma dimensão estratégica, que são vitais para o funcionamento da sociedade. Em Portugal ocorreu recentemente uma alteração de tutela em termos ministeriais
da entidade que gere este sistema de proteção. A tutela passou do Ministério da Defesa para o Ministério da Administração Interna. Até pela experiência que tem, pelos cargos políticos que já desempenhou nesta área, admite que esta alteração é positiva? Sim, eu posso testemunhar que tive já responsabilidades de tutela, quer quando Ministro da Defesa, sobre o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, e nessa altura funcionava sobretudo na organização do planeamento setorial, portanto, como órgão de cúpula, como um conselho presidido pelo Primeiro-Ministro, cuja presidência era delegada no Ministro da Defesa, e que reunia setores económicos que eram essenciais, e com eles se organizava aquilo que era o planeamento civil de emergência. E o planeamento civil de emergência, para o colocar imediatamente em contraposição com o planeamento militar, porque o primeiro conceito é desenvolvido sobretudo no âmbito da NATO e dos programas nas estratégias e desenvolvimento dos programas operacionais da NATO. O desenvolvimento mais recente leva a que este conceito começa a ser cada vez mais interno, é mais voltado, sobretudo, para aquilo que são as ameaças sobre o funcionamento corrente dos serviços e da administração, e, por isso, compreende-se que aquela dimensão que até aqui tinha uma natureza mais voltada para a defesa nacional, hoje se consagra mais no quadro da segurança interna. E é assim que uma recente lei transferiu parte substancial das competências que cabiam a esse Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Na minha opinião, é uma boa decisão. Estamos agora, sabemos que há uma grande vontade política do Governo no sentido de estruturar convenientemente este passo, de alteração orgânica. Eu esperaria que, sobretudo, não se perdesse a dinâmica que vinha sendo adquirida no âmbito do Conselho de Planeamento Civil de Emergência e que ela agora fosse retomada rapidamente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, sobretudo no que respeita ao cumprimento pleno do Programa Nacional de Proteção de Infraestruturas Críticas, que estava em marcha, que sei que está a continuar, mas que tem ainda uns passos importantes a cumprir e que é urgente que os complete. Nomeadamente a completa identificação das infraestruturas críticas. Mas já foram identificadas, já foi feita foram uma já substancial das infraestruturas, um conjunto substancial de infraestruturas. Foram identificadas, corrija-me se eu estiver enganado, mais de 200 infraestruturas. Exato, fala-se por volta de 300, de mais de 10 mil, de 300 infraestruturas num conjunto de mais de 10 mil. Foram identificados os setores estratégicos, tal como aqueles que aqui estão presentes hoje nesta mesa, o setor da energia e o setor dos transportes, e agora é preciso organizar promover medidas que sejam desenvolvidas em cooperação entre o Estado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, responsável por essa dimensão, e as próprias empresas. Organizando o quê? Organizando programas de segurança para cada uma dessas infraestruturas. E esses programas de segurança devem ser convenientemente atualizados e completados no sentido de o programa de proteção de infraestruturas críticas estar completo e eficaz. Até porque aqui a interdependência é uma palavra-chave no setor público, digamos assim, no setor privado. Daí, eu daqui a pouco querer ouvir com alguma ansiedade, confesso a opinião dos representantes quer da EDP, quer da REFER, isto porque, apesar de ser uma realidade angustiante, por muito bem que uma empresa isoladamente desempenhe o seu papel, há aqui esta vertente da interdependência que, mesmo que uma empresa cumpra bem e execute bem a sua função, como depende de outras, às vezes isso pode não ser um fator de sucesso na prevenção deste tipo de problemas. Mas já vamos analisar esse tema com mais detalhe. Passo agora a palavra à engenheira Cristina Alberto, diretora da KPMG, em 2010, se não estou em erro. KPMG fez um estudo junto de várias empresas, um estudo significativo junto de várias empresas nacionais, justamente sobre esta questão.
Quais é que foram as linhas estruturantes desse estudo? O estudo foi feito no âmbito da gestão da continuidade de negócio, que é uma disciplina que pretende avaliar em que medida as empresas são resilientes, ou seja, têm implementados os mecanismos para fazer face a um conjunto de incidentes. Ou seja, ocorre uma destas ameaças que já falámos aqui muito superficialmente, a empresa Y ou a empresa X é afetada, existe aqui uma interrupção da sua normal atividade e depois, quanto melhor estiver preparada essa empresa, mais rapidamente reage e retoma a sua atividade em parâmetros o mais próximo possível da normalidade. Exatamente. O mundo de hoje, tal como referiu na abertura do programa, tem muitas ameaças que podem ir desde catástrofes naturais a atos de ciberterrorismo e, portanto, as empresas têm que ter um conjunto de mecanismos que lhes permita responder. Houve também o fenómeno da pandemia, que afetou outra vertente, as pessoas, e, portanto, se a empresa não tiver sistemas de informação, ou não tiver pessoas, ou não tiver instalações, não pode prestar os seus serviços. E, portanto, a continuidade de negócio, a gestão da continuidade de negócio é precisamente assegurar que as empresas planeiam, investem em soluções de redundância para, no momento do incidente, estarem preparadas e poderem usar os seus planos de contingência e as suas redundâncias. É muito típico ter os data centers replicados, portanto, haver, não para todas as aplicações, mas pelo menos para as mais críticas, haver replicação de dados entre o data center primário e o substituto para que, no momento da crise, estejam lá os dados e possam ser usados. Enfim. Replicação de funções no plano dos recursos humanos também? Também. É uma das soluções que se preconiza, é que não haja colaboradores insubstituíveis. Portanto, todos os colaboradores devem ter pelo menos um substituto, os mais críticos devem ter 2, portanto, haver 2 linhas de substituição, porque as crises e os incidentes podem inclusivamente matar pessoas. Se tivermos um sismo em Lisboa, de um nível muito elevado, pode haver uma grande catástrofe e pode haver pessoas críticas que depois não estão disponíveis para exercer as funções. E, portanto, é preciso haver estes planos de contingência e é preciso haver estes substitutos. Já falei de sistemas de informação, instalações e pessoas, mas nestes setores vitais, como o Dr. Figueiredo Lopes falava, portanto, na energia, nas telecomunicações, nos transportes, há outro aspecto muito importante, que são as infraestruturas de suporte. Portanto, estamos a falar das redes de eletricidade, estamos a falar dos gasodutos, estamos a falar dos carris de ferro, estamos a falar das redes de telecomunicações. Tudo isso é hardware, portanto, são as tais infraestruturas críticas que, se forem afetadas por uma bomba, por um ato de terrorismo, por um sismo, pode pôr, inclusivamente, a segurança das pessoas, das populações, a economia, não é? Porque as empresas não podem operar e, portanto, tudo isso tem que ser protegido. E protegido significa que as empresas fazem uma análise de risco, percebem quais são os riscos que podem afetar e em que medida, portanto, as análises de risco fazem-se em termos de impacto e probabilidade, e depois, para aqueles riscos que são mais prováveis e com maior impacto, é preciso criar formas de os mitigar ou até, se possível, eliminar. Deixe-me interromper só o seu raciocínio, Cristina, para colocar esta questão. Vamos admitir aqui um cenário hipotético de uma empresa, não interessa a qual, uma empresa hipotética também, que identifica um risco de uma gravidade extrema, um risco severo, mas que a probabilidade de ocorrer é diminuta. Regra geral, enfim, pela sua experiência, qual é que é a atitude das empresas perante uma avaliação destas? Até porque há aqui a questão dos custos envolvidos depois. Claro. Não é? Há um tema que é muito debatido, que é o apetite ao risco e, portanto, o nível de risco que as empresas aceitam ou não. Cada empresa, enfim, terá o nível de resiliência que decidir ter. É importante fazer a análise de risco e as análises de impacto no negócio dos incidentes, precisamente para as empresas estarem conscientes das suas vulnerabilidades. Depois, os investimentos que fazem, e muitas vezes são avultados, e temos aqui os senhores da EDP e da Refer que poderão falar sobre esse aspecto, os investimentos que é necessário fazer para ter essas redundâncias e essa resiliência, muitas vezes são diluídos ao longo do tempo, portanto, faz-se um plano a 3, 5, 10 anos, 5, 3, 5,
porque precisamente os investimentos são muito altos. E, como diz, o que é que as empresas fazem quando há um risco muito provável e de baixo impacto, ou de grande impacto, mas pouco provável? É uma decisão... Avaliam. Não? É uma decisão que é tomada e, portanto, as empresas aceitam determinado tipo de risco. E, portanto, decidem qual é a resiliência que querem e podem, muitas vezes, ter. É claro que empresas de serviço público, mais uma vez, as energias, os transportes, as telecomunicações, têm depois também imposições pelos reguladores, etc., de qualidade de serviço, não é? Portanto, têm que, de qualquer forma, assegurar que não há indisponibilidade de serviço alargado, porque depois sofrem coimas, etc. Este estudo realizado pela KPMG em 2010, a 70 empresas portuguesas, enfim, alguns dos dados, de acordo com este estudo, 52% das empresas admitem que são algo resilientes e 47% das empresas admitem que são, de facto, resilientes. Pois há aqui uma margem insignificante, marginal, que admitem que, de facto, são não resilientes. Estes dados são preocupantes? Não são? Indiciam que podemos estar descansados? Esse estudo foi feito com base num framework de continuidade de negócio que define, no fundo, quais são as boas práticas que as empresas devem ter. E, portanto, nós perguntávamos às empresas se elas as tinham, não é? Nomeadamente, se tinham feito uma análise de impacto de negócio, se tinham planos de contingência, se faziam exercícios, que é outro aspecto fundamental, porque depois de ter os planos escritos é preciso que os colaboradores saibam exatamente o que fazer e que sejam exercitados. E, portanto, a resposta se eram algo resilientes ou totalmente resilientes era uma resposta subjetiva dada por elas, mas que na prática tinha a ver com terem ou não terem estas práticas instituídas. O setor mais resiliente desse estudo foi o setor financeiro e por um motivo muito simples, é que o Banco de Portugal, desde 2005, que tem recomendações para todos os bancos, obrigado pelo Banco Central Europeu, para todos os bancos terem planos de contingência. Portanto, é o único regulador que tem estas recomendações claras. Em dezembro de 2010, juntou-se também ao Instituto de Seguros de Portugal e à CMVM, portanto, Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, e emitiram novas recomendações. Portanto, é um setor altamente regulado no que respeita à gestão da continuidade de negócio. Nos outros setores, não há esta legislação tão específica para a gestão de continuidade de negócio. Há a legislação para qualidade de serviço, há a legislação para segurança, e daí que as empresas, embora tenham planos de emergência, portanto, para respostas de emergência, evacuação de colaboradores, evacuação de edifícios, e outros planos operacionais de resposta, muitas vezes não têm os tais sistemas de gestão de continuidade de negócio, porque também não são obrigadas a isso. E, portanto, os reguladores não lhes colocam as questões dessa forma. O que pode ter efeitos perniciosos num retomar normal da atividade em caso de eventual ocorrência de um destes riscos que estamos aqui a abordar. Vou introduzir aqui na nossa conversa o engenheiro Ângelo Manuel, o engenheiro Alberto José Castanho Ribeiro, administrador da REFER. Peço desculpa pela confusão, porque a REFER é um exemplo de boas práticas em termos nacionais e em termos mundiais. Sim, penso que é um bom exemplo. Nos últimos anos temos vindo a dar particular atenção a estas matérias em termos de proteção de infraestruturas críticas. Digamos que temos o nosso sistema estruturado em 3 dimensões principais, que já aqui foram focadas: uma análise de risco, e análise de risco não somente cingida aos problemas da exploração normal, mas análise de risco relativamente à exposição que nós temos a determinadas vulnerabilidades, quer seja de atos vandalismo, fenómenos naturais, enfim, um conjunto de riscos que nós catalogamos, identificamos, criamos mapas de risco e vimos qual é o nosso grau de vulnerabilidade, e a partir daí definimos então que medidas de mitigação são adequadas. Como também foi dito aqui, há aqui a análise custo-benefício relativamente a essas medidas.
Outra dimensão fundamental para nós é todo o sistema de gestão de segurança. Nós temos procedimentos e normativo muito rigoroso relativamente ao sistema de gestão de segurança. O sistema ferroviário, intrinsecamente, é um sistema com elevada segurança e, portanto, não é, como disse, só a segurança de exploração, mas toda a segurança de pessoas e bens que interagem diariamente com o sistema ferroviário. E um terceiro nível, que é o que também aqui foi referido, da continuidade de negócios. Nós temos instalações críticas de comando e controle de circulação e que, se eventualmente houver uma falha, temos que garantir que todo o sistema continua a funcionar. São as infraestruturas que controlam a circulação. A REFER tem neste momento 3 centros de comando operacionais que controlam toda a circulação a nível nacional. Esses centros de comando operacional são infraestruturas tecnológicas bastante desenvolvidas, muito dependentes das telecomunicações e da energia. Eu posso dar um exemplo. Se houver uma falha, a questão da interdependência. Aí está a questão da interdependência. Se houver uma falha, por exemplo, da alimentação de energia, nós temos redundâncias com geradores que alimentam uma pequena cidade de 10 mil habitantes, se for necessário. Portanto, para garantir o funcionamento do centro de comando operacional, mas mesmo que o centro de comando operacional tenha uma queda, uma ruptura total, nós temos depois digamos, mesas locais de comando ao longo do país e que são, mais uma vez aqui também a questão da gestão dos recursos humanos ao longo de todo o território, que são guarnecidas com elementos nossos e que garantem que a normalidade da exploração é assegurada. Portanto, há aqui redundância em níveis de intervenção em função do nível de ruptura que possa ter o sistema. Daí que, e como disse muito bem, em termos de cuidado, de atenção que a REFER tem dado, é uma das práticas internacionais, temos tido boas práticas, inclusivamente temos algumas, alguns desenvolvimentos ao nível das telecomunicações, que é um sistema crítico para controle da sinalização. Recentemente fomos convidados pela União Internacional dos Caminhos de Ferro para identificar as boas práticas em termos de telecomunicações via IP e, portanto, é uma referência a nível mundial. Isso significa claramente que nesse sistema que desenvolveram há aqui um pioneirismo e uma... Sem dúvida. E um aspecto inovador sem que faz a diferença. Somos uma das primeiras redes mundiais a atuar nessa área e a ter o cuidado, as devidas proteções para garantir a continuidade do negócio do sistema ferroviário. O investimento, quer em meios técnicos, quer em meios humanos e na vertente do treino dos funcionários, dos colaboradores, presumo eu que seja avultadíssimo. Tudo isto tem que ter alguma racionalidade e, como disse, a análise de risco é fundamental para nós avaliarmos qual é que é o nível de investimento que deve ser adequado para mitigar alguns desses riscos. Obviamente que damos também particular atenção e, como foi dito, temos planos de emergência, quer a nível nacional para a rede no seu todo, quer para infraestruturas específicas. Por exemplo, o CCO, os túneis, são infraestruturas específicas críticas que nós temos planos de emergência também, específicos. E, portanto, há formação... Túneis e pontes, presumo. Túneis e pontes. Há a formação, por exemplo, a ponte 25 de Abril, a ponte São João, são elementos que estão monitorizados diariamente pelas nossas equipas, visualização diária para ver se está tudo a correr normalmente, quer do ponto de vista de exploração, quer da segurança intrínseca da infraestrutura. E, portanto, a formação é fundamental. Não basta fazer planos muito bonitos se nós não dermos formação e não prepararmos as pessoas para uma resposta adequada. E isso, sem dúvida, tem sido também uma da nossa atenção, tem sido dada uma particular atenção nesses aspectos, para que garanta, na verdade, se houver algum problema, todas as equipas sabem quem é quem no momento em que se deve agir. Não sei se não será uma pergunta indiscreta, peço uma resposta muito breve para passar a nossa palavra ao outro convidado, o engenheiro Ângelo Manuel de Melo Sarmento. Que tipo de cenários é que são testados? São cenários diversos, desde acidentes simples ferroviários, até fenómenos naturais, como sismos, alguns testes relativamente a ações de vandalismo. Como sabe, temos sofrido algumas ações nessa natureza, com roubo de algumas das nossas instalações e que provocam problemas na exploração e até poderão, se não tivéssemos alguns sistemas de proteção, poderiam provocar problemas na segurança. E, portanto, são testados todos esses níveis. Ciberterrorismo e terrorismo. Ciberterrorismo e terrorismo para nós é crítico. Como lhe disse, as nossas telecomunicações que suportam a sinalização estão em tecnologias IP, Internet Protocol. Portanto, para nós é crítico essa proteção e, neste momento, por acaso, estamos em curso
numa auditoria aos nossos sistemas de informação para ver os níveis de proteção. Nós temos 3 data centers neste momento com toda a nossa informação, um em Lisboa, um no Porto e um em Viseu, dada a sua característica em termos de zona de menor sismicidade, e, portanto, conseguimos ter a informação nestes 3 data centers para garantir o espelhamento dessa informação. Mas, mesmo assim, fazemos as auditorias em termos da proteção dos nossos sistemas de informação para não haver a perda de dados, que é fundamental para a atividade normal da empresa. A EDP é outra área crítica, Sr. Engenheiro, até pela natureza dos serviços que presta. Podemos estar descansados? Podemos estar descansados. A EDP, distribuição, que tem a responsabilidade pelas redes de distribuição de alta, média e baixa tensão, tem também planos de emergência, um plano operacional para atuar em situações de crise, e associados a esses planos tem identificados um conjunto de medidas e um conjunto de entidades com quem se deve articular e coordenar toda a sua intervenção, que permite ter uma resposta adequada a cada uma das situações dos cenários de crise que eventualmente venham a ocorrer. Também temos naturalmente identificadas quais são as instalações críticas em função de uma avaliação do risco associado a cada uma das instalações. Estão previstas as redundâncias naturais, seja para instalações de escritórios ou de serviços, seja para instalações elétricas e redes elétricas. Em situações de fenómenos naturais, como nos tem acontecido, em que é necessário repor a rede, há uma cadeia de comando que está perfeitamente estabelecida e que é atuada consoante a dimensão do problema, pode ser a nível local, pode ser a nível regional ou a nível nacional. Em função das situações, nós mobilizamos os meios que são necessários e apoiamos-nos muito nos prestadores de serviço com quem trabalhamos diariamente e com quem temos também contratos de reforço de meios, se for necessário. Chegamos a ter até situações mais complicadas, que movimentamos recursos do norte do país para o centro, e esses recursos movimentam-se em meia dúzia de horas. E essa mobilidade presumo que seja determinante. E essa mobilidade é determinante para reforçar os recursos que na altura é necessário alocar em função da dimensão e da gravidade do problema. É que, para além disso, temos um conjunto de equipamentos móveis que, se por acaso variarem, nós conseguimos pegar numa subestação e colocá-la em 24 horas numa zona onde haja um problema, ou um posto de transformação, ou unidades apenas modulares que se podem ir compondo e aumentando em função da necessidade. É que há um conjunto de dispositivos que estão previstos e que são medidas de contingência que são acionadas em função da gravidade do problema. Quando são efetuados exercícios para testar e prevenir esse tipo de ocorrências, os exercícios implicam a interação de outras entidades, forças de segurança, outras entidades públicas, privadas? Normalmente há sempre uma interação com as entidades, com a Proteção Civil, ou municipal, distrital, e até nos exercícios que temos feito com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, consoante também a dimensão do problema. Temos já participado em vários cenários, em vários simulacros, sejam regionais ou municipais. Nós próprios fazemos, para determinadas instalações, simulacros e exercícios juntamente com os bombeiros, porque intervir numa instalação elétrica tem as suas especificidades, claro, e é necessário que percebam como é que devem atacar um fogo quando têm um equipamento que pode estar ainda em tensão ou não. Há aqui aspectos de segurança que são fundamentais ter presentes numa situação de crise. E aqui coloca-se desde logo também a questão da comunicação, quer interna, quer externa, a comunicação que é necessário fazer às populações, aos consumidores, e internamente também como é que ela deve fluir, como é que deve estar prevista também em função da dimensão e do cenário da contingência que eventualmente esteja a ocorrer. E pela experiência que tem, as populações estão minimamente sensibilizadas para reagir em conformidade nestas questões? Eu julgo que as populações são aquelas que estão mais sensíveis, porque vivem o problema. Mas são treinadas, participam em treinos, têm indicações, existem ações de sensibilização? Eu diria que não tanto. Eu, com a ignorância que tenho neste assunto, eu diria que não tanto arrisco a dizer que não tanto quanto eu recordo-me de quando aqui há uns anos se fizeram aí alguns simulacros de sismos,
que foram distribuídos uns folhetos onde davam uma data de recomendações e saíram na imprensa. São coisas, são iniciativas um bocadinho avulso e que não têm uma continuidade. E para estas coisas, de facto, é preciso treinar. Agora, as empresas fazem-no, mas nós limitamos a treinar os nossos operacionais, os operacionais com quem interagimos e que trabalham connosco. Treinamos, fazemos muitos simulacros e muito treino com a Proteção Civil e com os municípios, em áreas localizadas, mas escutamos aí a nossa intervenção. Dr. António Figueiredo, de facto, compete ao Estado treinar, entre aspas, a população, os cidadãos. Exatamente. Eu gostava de sublinhar um aspecto que me parece... O Estado é um bom treinador, desculpe, é um bom ou um mau treinador? Bom, depende, penso que não se pode fazer uma classificação tão genérica como isso. Há setores onde é muito bom, há outros onde não será tão bom assim. Agora, o que eu gostava de sublinhar aqui é o seguinte: eu sei que entre nós, na nossa sociedade, está muito, é muito mal visto o termo parceria pública ou privada. Mas se há setor e área onde é preciso trabalhar numa perspectiva pública ou privada, ou seja, em que o Estado, e quando falo do Estado, falo da administração central, e falo da administração local. As autoridades locais são aqui fundamentais para estabelecer ligações com as empresas que exploram localmente determinados serviços e bens e que os colocam ao serviço das populações e que se repercutem na economia e na segurança, não é? E, por outro lado, é preciso, de facto, ter a noção de que o Estado é o primeiro responsável pela segurança e pela proteção das populações. E por isso não pode nunca abdicar dessa sua responsabilidade. E é isso que eu sei que é preciso trabalhar muito, no sentido de que a cooperação, e foi um dos temas que num recente seminário organizado pela KPMG e pela revista Segurança e Defesa, onde tivemos a oportunidade de nos encontrar também, o que se ressaltou fundamentalmente ali, no momento em que foram expostas as responsabilidades... também com a presença do Ministro da Administração Interna, não é? As responsabilidades do Estado e as responsabilidades das empresas gestoras das respectivas infraestruturas, foi que é preciso trabalhar mais no quadro da cooperação, da interligação, da articulação. A Autoridade Nacional de Proteção Civil não pode pensar sozinha. Eu sei que tem gente muito competente, já esteve sob a minha tutela e conheço algumas das pessoas que ainda lá Mas por esse trabalham. Conhecimento que tem, pensa sozinha? Por vezes pensam sozinhos. E é isso que é preciso trabalhar muito. Eu penso que as coisas estão a mudar bastante. Há novas gerações, há novos modos de pensar. Já lá vão mais de 10 anos desde que eu deixei esse setor e sei, porque tenho acompanhado com muito interesse tudo aquilo que se vai fazendo nessas duas áreas, da segurança e da defesa. Sei que tem havido uma evolução positiva no quadro do apetrechamento humano da Autoridade Nacional de Segurança, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas eu julgo que é aí que é preciso consagrar muito este conceito de parceria. Trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, Estado, Administração Central, Administração Local e empresas que são responsáveis por operar as infraestruturas e que têm, por isso mesmo, também uma responsabilidade pública. Estão a prestar serviços com relevância económica e social. E, por isso, não podem deixar de ser chamados à responsabilidade também no quadro da segurança nacional. Esta questão da importância, Sr. Engenheiro, dos vasos comunicantes causa alguma angústia para quem está a liderar um processo desta natureza, saber que, por muito bem que a empresa X ou o serviço Y desempenhe uma função, no fundo não depende de si própria? Ou pode não depender de si própria? Pode não depender de si própria, mas eu nunca te senti nas situações de crise, porque tenho passado e que tenho acompanhado, que tínhamos estado isolados nas nossas intervenções. Pelo contrário, do lado da Proteção Civil, seja ao nível da Autoridade Nacional ou dos serviços, quer distritais, quer municipais, tem havido um apoio inexcedível e uma cooperação enorme para atacar os problemas.
E por isso, nesse aspecto, a minha experiência, eu diria que é muito positiva. Não é uma ansiedade, mas sente-se reconfortado. Confortado. Aliás, se nós precisarmos de coisas muito simples, se houver umas inundações ou se houver um bloqueio de uma estrada, precisemos que seja colocada para nos apoiar o Pardo dos Bombeiros ou das Brigadas de Trânsito, temos tido sempre uma resposta muito positiva das autoridades a mobilizar esses meios para facilitar também a nossa intervenção. Com índices de eficiência elevados. Um índice de eficiência elevado, em permanente contacto. Normalmente, o que acontece, no nosso caso, pomos uma pessoa da empresa nos serviços de proteção civil. Está lá 24 horas. E, por isso, informa o que se está a passar, recebe informação. As populações veiculam muita informação das juntas de freguesia para os serviços municipais. Há muita informação que chega à proteção civil. E nestas alturas de crise, normalmente os contact centers entopem. Por isso, todos os canais de informação são úteis. E nós, se tivermos uma rede também espalhada no terreno, conseguimos recolher informação e sermos também muito mais, avaliar com mais rigor o estado da crise, a dimensão da crise, quais são definir prioridades e atacar os problemas com a celeridade e com a eficácia que se impõe. Deixe-me ouvir só em relação a esta questão, a opinião do engenheiro Ângelo, peço desculpa, Alberto José Castanho Ribeiro, em relação à REFER. Está ansioso ou sente-se reconfortado? Não, eu acho que temos vindo, isso da mesma opinião do meu colega, temos vindo a melhorar significativamente a articulação. Os índices de conforto têm vindo a aumentar. Têm vindo a aumentar, sobretudo a articulação que tem havido com as forças de segurança do Estado e a proteção civil tem vindo a aumentar e a ser cada vez maior e melhor a coordenação entre nós e essas entidades. O que eu aqui entendo é que, na verdade, deverá haver uma maior articulação entre algumas empresas críticas. E um exemplo claro, entre nós e a REN, por exemplo, entre outras empresas, entre os portos, se calhar, e também os sistemas de telecomunicações, as PTs, Vodafone, enfim. Aí é que tem que haver um trabalho de maior coordenação interempresas para garantir que os planos que estão a ser desenvolvidos de contingência de uma se articulam com os planos de contingência de outra. Eu dou um exemplo claro para o nosso caso, que é, nós temos uma rede de abastecimento de energia aos comboios e se falhar a alimentação da REN, nós ficamos com os comboios parados. E, portanto, tem que haver aqui uma maior articulação entre empresas, mas é fundamental para isto, como disse o Dr. Figueiredo Lopes, uma articulação garantida também com uma regulação e uma coordenação a nível do Estado, para que as empresas, que haja esta relação, não a parceria pública ou privada na terminologia negativa que agora se utiliza, mas numa sã colaboração entre empresas e Estado para conseguir o melhor resultado e o menor investimento, porque a determinada altura estão várias empresas a fazer investimentos desnecessários, porque se trabalhasse em conjunto tinha muito mais racionalidade e havia economias de escala. E é isso é que deve ser, se calhar, o nosso foco nos próximos tempos. Cristina Alberto, as empresas portuguesas estão sensibilizadas para esta questão ou ainda há aqui um caminho a percorrer? Não, eu penso que sim. Ainda para mais numa altura de crise, não será, muitas vezes, a primeira opção das empresas, não é? As empresas têm que sobreviver e vivem no contexto que todos conhecemos. E, portanto, as empresas têm vindo a desenvolver os seus próprios planos de emergência, de segurança, etc. Muitas vezes o que nós encontramos nas empresas é alguma desarticulação interna. Portanto, as áreas de risco não estarem devidamente articuladas com as áreas de segurança e com as áreas... E muitas vezes falta a tal componente da continuidade de negócio para fazer aquilo que há pouco o Dr. Ângelo Sarmento referia. A gestão da crise, a comunicação interna e externa, no fundo, assegurar que há uma cola e uma integração entre todas estas disciplinas. Isso é que às vezes não existe nas empresas. Agora, não haverá empresa nenhuma
que tenha infraestruturas críticas, que não tenha já planos operacionais de emergência. E olha, por exemplo, não temos aqui os petróleos, mas, enfim, todas as empresas que têm infraestruturas críticas têm procedimentos de segurança muito apertados e têm os seus próprios planos, até para a segurança dos colaboradores, segurança e higiene do trabalho. Agora, falta realmente esta articulação, e eu acho que o papel do Estado, e agora aqui atribuído à Proteção Civil, poderá ser promover exercícios, não é, de gestão de crise intersetorial. Eu acho que isso realmente, como diz o Dr. Castanho Ribeiro, engenheiro, seria muito útil. E a Proteção Civil tem, de resto, feito alguns exercícios. São conhecidos os exercícios do PROCIV, onde, não sei se a REFER está, mas Portugal Telecom e a EDP estão, não é? Os exercícios pró-sismo. Houve 2 grandes exercícios, um em 2008 e outro em 2009, em que eu também participei como observadora e que eu acho que são muito úteis. Mas como observadora, que ilações é que tirou dos resultados desse exercício? Achei que era um exercício muito em sala. Não é? Portanto, achei que era um exercício muito em sala e, para ser franca, na altura não tive a noção se do lado das empresas, portanto, havia representantes destas grandes empresas no centro de comando da Proteção Civil em Carnaxide, sim, ao lado do Colombo, não é em Carnaxide, é ao lado do Colombo, mas não tenho a certeza se do lado das empresas haveria, por exemplo, o seu gabinete de gestão de crise a funcionar. Se calhar o engenheiro Ângelo Sarmento poder-me esclarecer sobre essa matéria. Eu lembro-me que havia um representante da EDP... Normalmente temos um representante que faz parte da célula de energia e onde normalmente vai alimentando os vários cenários que se vão sendo colocados e existe sempre do lado da empresa um interlocutor que recria os cenários. Mas depois nem sempre, em alguns casos, há movimentação de recursos de meios no terreno para as instalações, se for caso disso. Caso contrário, apenas é uma encenação, é um recriar de um conjunto de situações para ver como é que as empresas colocam os meios e os mobilizam, enfim. Eu não sei se poderei depreender das palavras da Cristina que se calhar houve um déficit de realismo naquilo que observou. Eu penso que pode-se ir mais além. Portanto, houve realmente equipas no terreno na altura, pelo menos no que eu observei, até havia uns cenários engraçados no terreno e que nós íamos vendo na televisão. Havia vários pontos em Lisboa de equipas da Proteção Civil a correr a diversas desgraças, não é? Eu lembro-me que na altura do cemitério as campas tinham levantado, ali no Campo Pequeno havia outro problema qualquer também assim grave. Desse exercício. Portanto, eles tiveram a intenção e o objetivo de criar realismo e vários problemas para resolver. Mas eu penso que mais do que o sismo, que é um problema com o qual temos que nos preocupar, obviamente, haverá outras áreas, como problemas graves, por exemplo, de mau tempo, que afetaram a EDP e que podem afetar também telecomunicações, etc., onde, quiçás, a coordenação entre estas empresas incêndios, grandes incêndios, onde a coordenação destas empresas nos planos de contingência, não é? Porque uma coisa é a Proteção Civil na emergência vir e ajudar os bombeiros, etc. Outra coisa é, falhando o serviço, portanto, falhando uma EDP ou falhando uma Portugal Telecom, os como é que necessários para... Repare, se falhar principalmente a EDP e a Portugal Telecom, são as duas principais, todas as outras necessitam de comunicações e de energia para operar. Portanto, se houver uma falha grave nestes dois operadores, é preciso que haja interrelacionamento, não é, entre as várias empresas e os vários setores. E eu acho que é aí talvez que se possa trabalhar um pouco mais. A Proteção Civil, para além do papel dos bombeiros, tem agora esta nova responsabilidade do Programa Nacional de Planeamento Civil de Emergência, que já agora foi o ano passado promulgado em Portugal o Decreto-Lei 62 de 2011, que transpõe para o direito português uma diretiva europeia, precisamente para o setor de energia e transportes, que está aqui hoje representado. E com base nessas diretivas é possível trabalhar com estes setores e fazer os planos de segurança, começar por, primeiro, articular a Proteção Civil com estes setores, mas depois articulá-los entre si.
e articular os vários operadores. Talvez isso não seja uma coisa para daqui a 1 ano ou 2, mas eu penso que a médio prazo é um objetivo muito útil para o país. Que fará seguramente toda a diferença. Cristina, Alberto, meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Foi um prazer receber-vos aqui no programa de hoje. Neste Lideranças Empresariais, avaliámos o nível de proteção das infraestruturas críticas nacionais. O programa regressa daqui a 2 semanas. Até lá.